Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 3, nessa semana 4, falaremos dessa vez do continente africano. Vamos lá. Bem, aqui nós temos um planisfério e uma foto do espaço do continente africano. Lembrando que nessa primeira imagem aqui no planisfério, o continente africano é esse continente que está aqui em amarelo, né? Tonalidade amarela aqui. Tá certo? Essa aqui seria o continente africano visto do espaço, né? Podemos observar aqui a área em verde, né? E aqui a área desértica, né? A área do norte da África, onde está concentrados um dos maiores desertos do mundo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a história da África, né? A África é o berço da humanidade, né? Pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser habitado por humanos, né? Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e também possibilitaram o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do continente seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu os povos egípcios. O continente foi colonizado por povos europeus, né, assim, não muito diferente da América do Sul, né, como os espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo, né, pelos europeus, a fim de realizarem o trabalho escravo. Assim, a África foi dividida ao longo de sua colonização, segundo os interesses dos colonizadores, que ignoraram a realidade, a identidade dos povos, agrupando-os em tribos com disparidades culturais, né? Tribos diferentes. Foi após a Segunda Guerra Mundial que as colônias africanas iniciaram o seu processo de independência. Contudo, o continente ainda vive diversos conflitos territoriais e principalmente conflitos religiosos. Falar um pouquinho sobre a população e os idiomas agora, né? Vive no continente mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, e apesar do alto contingente, a África apresenta distribuição desigual da população devido às condições geográficas que desfavorecem a ocupação das áreas. O continente africano convive com um grande problema de ordem social. Muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Grande parte da população de alguns países convivem com a baixa qualidade de vida, né? Com a fome e miséria. A taxa de natalidade e mortalidade são muito altas, enquanto as expectativas de vida é baixa. Há uma grande diversidade cultural no continente, o qual possui várias etnias, tradições, religiões e línguas. Além das milhares de línguas africanas, falam-se as línguas trazidas pelos colonizadores, como o francês, o inglês e português. Essa última é falada por 5 países, o português, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Recentemente, Guiné Equatorial também adotou o idioma. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo cerca de 20,3% da área total de terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial, e 54 países independentes. A África é conhecida pela pluralidade étnica e cultural, e por meio de uma história milenar é capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, a baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. Ocorreu aí, a partir daí, devido à grande extensão territorial do continente, regionaliza-se para, de certa forma, facilitar o nosso foco de estudo,
né? Como também, para se regionalizar, é necessário utilizar as peculiaridades de regiões, né? Ou algo que ambos têm em comum para agrupá-las. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana, e também distribui-se em África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. Aqui nós temos um planisfério onde mostra a regionalização do continente africano. Tá certo? Vamos observar aqui em laranja a África Setentrional, né? Ou seja, a África do Norte. Temos a África Ocidental, a África Oriental, a África Central e a África Meridional. Bem, a África e os aspectos físicos. Localizada ao sul da Europa e a sudeste da Península Arábica, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste. De maneira geral, o continente africano vive um momento de transformação. Aí surge o processo de urbanização, né? O processo de urbanização acontece rapidamente. Os investimentos estrangeiros produzem modificações profundas nas paisagens e a expansão da infraestrutura em diferentes países do continente. As relações econômicas, que no passado estiveram muito ligadas à Europa, atualmente têm se voltado especialmente para o mercado chinês, o que vem contribuindo para dinamizar a economia de diversos países da África. Contudo, o forte contraste social acentua as diferenças entre os grupos mais ricos e os grupos mais pobres. A complexidade e a diversidade de características do continente torna possível regionalizar a África de diferentes maneiras, enfatizando diversos aspectos, sejam físicos, econômicos, culturais ou sociais. Predominam na África terrenos poucos íngremes e altitudes inferiores a 1.000 metros. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas e ao longo das margens de rios, como o Congo, a Gâmbia e o Senegal. Os planaltos antigos, bastante desgastados por agentes erosivos, né, como o vento, a chuva, entre outros, dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território aparece a formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. O Monte Kilimanjaro, cujo pico é o mais alto da África, com 5.895 metros de altitude, está localizado na porção leste do continente. A hidrografia, né, nas regiões mais altas do continente nascem os principais rios africanos, como o Orange, ao sul, o Níger a oeste, o Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo, o Congo, na porção central. Os rios africanos garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária. A grande extensão latitudinal do continente africano reflete-se na diversidade de climas e de formações vegetais e permite a coexistência de paisagens desérticas como a do Saara e a do Kalahari, como paisagens florestais, como floresta do Congo, uma das mais úmidas do planeta. A parte do clima, né, no extenso território africano, predominam os climas equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e em algumas regiões mais altas o clima frio de montanha. A vegetação africana possui forte relação com o clima e com a distribuição das chuvas do continente. Além disso, é bastante diversificado, apresenta desde grandes florestas tropicais, savanas, estepes e pradarias e até vegetação desértica.
Nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, que inclui plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água no seu interior. Porém, a maior parte do deserto não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal. É muito comum confundir, não é? Quando se fala na África como um país, né? Ou até mesmo no mapa, né? Devido ao seu formato, confundir o formato do continente africano com o Brasil, né? Mas para a gente ter uma noção, a África não é um país, né? Não, a África não é um país, e sim um continente, né? Essa pergunta, apesar de parecer óbvia para alguns, né, implica em umas questões bastante comuns entre a maioria das pessoas sobre referir-se ao território africano como homogêneo, e ele não é homogêneo. Na África existe um país chamado África do Sul, que é um dos maiores países ali, assim, mais importantes para a economia do continente, né? Porém, chama-se África do Sul. África, estamos nos referindo ao continente. Este é o responsável por cerca de 1 quinto da economia do continente, como eu já havia falado anteriormente. As regiões da África. Aqui nós podemos observar um pequeno mapa aqui à nossa direita, né, para a gente ter uma noção onde seria o direcionamento do foco a ser estudado, né? Sabemos que o continente africano apresenta grande biodiversidade, assim como uma extensa diversidade cultural, étnica, religiosa e política. Assim, para facilitar a análise e observação de algumas áreas, o continente foi dividido em 5 regiões. A primeira região seria a África Central. Abrange os territórios dos seguintes países: República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Chade, Camarões e República do Congo. Essa região limita-se com o Oceano Atlântico a oeste e as regiões montanhosas a leste. É atravessada por diversos rios, apresenta altas temperaturas, umidade do ar elevada, predominância de clima tropical e a presença das savanas. Temos também a África Meridional, né, que abrange os territórios dos seguintes países: África do Sul, Botsuana, Comores, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Essa região caracteriza-se pela presença de planaltos como forma de relevo. Clima tropical desértico e mediterrâneo. A vegetação das savanas, estepes e florestas, que é presente nesse local. Parte dela é rica em minérios como ouro, cobre e o crômio. Em outras partes é praticada a agricultura, como as plantações de cana-de-açúcar, café e fumo. Também essa área é conhecida como África Austral, tá certo? Em 3, nós temos a África Setentrional, né? Podemos observar a parte mais ao norte, né? Abrange os territórios dos seguintes países: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia, sendo a maior região do continente em termos de área. A população distribui-se de forma heterogênea pela área, concentrando-se nas porções de maior umidade. Nessa região, também chamada Norte da África, há uma grande concentração de minérios voltados para o mercado de exportação, ao passo que a agropecuária é pouco desenvolvida devido às suas condições naturais. Apenas no Vale do Rio Nilo que a agricultura desenvolve-se devido à grande fertilidade do solo, graças às cheias do Rio Nilo. Já temos aqui a África Ocidental, né, que abrange os territórios seguintes, né, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,
Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe e Togo. Localiza-se entre os desertos do Saara e o Golfo da Guiné. A África Ocidental caracteriza-se pela predominância do clima equatorial, vegetação apresentada pelas savanas e florestas. A população concentra-se especialmente nas regiões ao sul, pois no Saara as condições geográficas não são atrativos populacionais. Nessa área, a agricultura é uma das atividades econômicas praticadas, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, o cacau e a banana. Já na África Oriental, abrange os territórios dos seguintes países: Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilhas de Madagascar, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. Localiza-se entre as regiões da bacia hidrográfica do Congo e do Oceano Índico. A África Oriental caracteriza-se pela presença das formações montanhosas, vulcões e lagos. O clima predominante é o tropical e a vegetação é dos tipos equatorial, savana e estepe, com áreas desérticas. A economia da região baseia-se na agricultura, como o cultivo de café e algodão, voltada para o mercado de exportação. Essa região apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e diversos problemas sociais. Então, pessoal, encerrando aqui, nós falamos um pouco sobre o continente e as sub-regiões, para que a gente pudesse entender melhor, o foco ali do nosso estudo. É interessante que vocês, no decorrer da aula, façam anotações, assistam mais de uma vez o vídeo, se necessário for, e até a próxima. Um abraço a todos aí.